vamos lá para mais um dia de aula, né? Hoje a nossa aula é de revisão de matemática. Isso quer dizer que nós já estamos chegando na nossa reta final. Hoje nós iremos ver alguns conhecimentos que tivemos, alguns conteúdos, né? Que aprendemos no decorrer dessas aulas online. Então, o que eu irei precisar de vocês mais do que nunca é atenção redobrada para que vocês possam esclarecer qualquer dúvida, relembrar o conteúdo, certo? E eu irei precisar do livro de vocês para que vocês possam marcar as páginas, caso queiram, o caderno, o lápis e a borracha. Está bom assim? Então vamos lá? Estão preparados? Vamos começar? A nossa primeira revisão será falando sobre as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais ou não planas. Eu trouxe aqui primeiro as figuras espaciais, que são as que têm profundidade. Elas levam o nome de espaciais ou não planas, que é o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo. Tem outros, certo? Aqui são algumas formas de figuras espaciais não planas. Por quê? Porque elas possuem profundidade. Já nesse outro cartaz aqui, que eu trouxe para vocês, são as figuras planas. Por que elas são planas, professora? Porque ela não possui profundidade, que é o círculo, a circunferência, o quadrado, retângulo, hexágono, triângulo e pentágono. São figuras que não têm profundidade. Se vocês observarem aqui, o meu cilindro, eu posso colocar alguma coisa dentro. O meu cone, que também muitas vezes é lembrado como aquele chapéu, né, de aniversário. E vocês verem que dá para colocar algo dentro. A minha esfera, que é imitando a minha bola, né, que tem ar dentro, por isso que ela fica naquela forma redonda de esfera da bola, certo? Então, agora que eu já expliquei para vocês as figuras geométricas, nós iremos rever medidas. E a primeira medida que nós iremos ver hoje é a medida de comprimento. Como é que eu posso trabalhar a medida de comprimento, professora? Utilizando a minha trena, utilizando a minha fita métrica, utilizando a minha régua, pode ser o meu compasso, que não deixa de ser uma régua, aquela outra régua normal que vocês utilizam na sala de aula. Ui, deixa eu pegar aqui, essa daqui, certo? Então, para se trabalhar a medida de comprimento, eu tenho que ter esses materiais. E para que serve a medida de comprimento, professora? Para tirar a minha altura, né? A medida de comprimento também para medir longas distâncias, que eu utilizo o quilômetro, distâncias menores eu utilizo o metro ou o meu tamanho, e coisas menores ainda, né, que são submúltiplos, eu também utilizo o meu centímetro. Esses daqui são os mais utilizados nas medidas de comprimento. Longas distâncias, distâncias mais pertos, e esses daqui para pequenas coisas. Por exemplo, o meu quadro, eu posso medir, ele vai me dar o quê? 69 centímetros. Eu posso medir a minha caneta, que colocando direitinho aqui, ela vai me dar 15 centímetros. E aí eu quero explicar a vocês que cada tracinho desse aqui equivale a 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. E para formar 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. E aí é por isso que vocês vão ver aqui que para formar esse tamanho aqui de 1 metro, eu tive que chegar até o número 100, porque 100 centímetros é o que vale a 1 metro, certo, meus amores? E aí o que é que eu posso comprar, professora, no metro? Eu posso comprar tecido no metro, não é isso? Plástico para forrar a mesa da casa da mamãe e outras coisas mais que vocês compram no metro, certo? Então, isso é
medida de comprimento e também para medir longas distâncias, como de Itabaianinha a Aracaju, eu tenho que medir pelo meu quilômetro. Se eu quero saber qual a distância na minha casa até a escola, se for próximo, eu posso dizer que é no metro. Se for distante, 1 quilômetro ou 2 quilômetros, isso aí é utilizada a medida de comprimento. Agora que nós já vimos a medida de comprimento, ela também é muito importante para a gente trabalhar perímetro. O que é perímetro, professora? É a medida dos lados. Para se construir uma casa, eu preciso ter a medida da área, daquele perímetro ali. E aí o que é que acontece? Eu trouxe aqui uma caixa onde eu já fiz as medições, só para mostrar para vocês. Olha, eu pego minha régua, né? E aí é como se eu estivesse fazendo a planta de uma casa, que é um perímetro de um lugar. E aí eu coloquei, deu 28. Se esse lado mede 28, é claro e óbvio que esse também, que é o mesmo tamanho, irá medir 28. Aí, para poder saber, eu tenho que saber a soma de todos os meus lados. Peguei novamente a minha régua e fui fazer a medição aqui. E aqui ela me deu 18. Se esse lado mede 18 centímetros, aqui também. E agora, professora, eu já medi. Como é que eu irei encontrar a quantidade dos meus lados? Eu irei pegar, né? Como eu disse a vocês, que é 18 e 18. Então, o que é que eu vou fazer? Eu irei pegar aqui 18 mais 18. 18 mais 18, e o outro lado deu 28, não foi isso? 28 com 28 do outro lado. Armo minha conta e vou fazer a minha adição, a soma de todos os lados. 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32. Vai 3 em cima da minha dezena, 3 mais 1, 4, com mais 1, 5, com mais 2, quanto? 7 com mais 2, 9. Então, eu tenho 92 centímetros, né? São as somas de todos os meus lados. Isso é chamado de perímetro. Todas as vezes que vocês verem alguma questão para que some o perímetro, você terá que somar todos os lados. Caso algum lado não venha com a medição, você vai ter que utilizar a régua para poder encontrar o tamanho e somar. Mas tem que somar todos os lados daquela figura, certo? E aí, agora que nós já vimos medida de comprimento, perímetro de uma figura, nós vamos entrar para a medida de temperatura. Aí vocês podem perguntar, medida de temperatura, professora? Isso mesmo. Quando vocês estão assistindo televisão ou até escutando o rádio, aí diz, hoje está fazendo calor de 32 graus. Você acha que a pessoa pegou o termômetro e colocou assim, aquele termômetro que a mamãe utiliza? Não, é um termômetro, mas não é o mesmo que a mamãe utiliza para tirar a nossa temperatura do corpo, certo? Eles têm lá, o estudo tem um termômetro que é dedicado só para a temperatura das cidades, de ambientes, para saber a quantos graus está, se está elevado, se está abaixo, certo? E é esse outro termômetro que vocês estão acostumados a ver, que é esse daqui, ó. Esse termômetro aqui, ele é utilizado para medir a nossa temperatura. E aí vocês sabem que se a nossa temperatura estiver acima de 37 graus, nós estamos com febre? Você sabia disso? Que se minha temperatura estiver acima de 37,5, eu estou com febre. Aí agora, no momento da pandemia, vocês estão vendo que em vários estabelecimentos comerciais ou repartições públicas, eles estão utilizando o aparelho medidor de temperatura, aonde é utilizado aqui, né, mirando ao meio da nossa testa,
ou aqui no pulso. E para que isso, professora? Para descobrir se nós estamos com febre ou não. E aí eu pergunto agora a vocês. Eu falei que para que o meu corpo esteja numa temperatura sem ser febril, eu tenho que estar abaixo de 37,5. Não é isso? Se eu estiver acima de 37,5, eu estarei com febre. Aí eu pergunto, eu mostro aqui a vocês Beatriz. Beatriz foi medir a temperatura dela e a temperatura de Beatriz, olha, vocês estão vendo aqui, tá 35, 36,5. Eu pergunto a vocês, Beatriz está com febre? Isso mesmo, não, Beatriz não está com febre porque Beatriz está marcando 36,5, né? 36 graus e meio. Aí eu pergunto agora a você, e Felipe? Olha, tá 35, 36, 37, 38,5. Felipe está com febre ou não? Isso mesmo. Se eu estivesse com um medidor de temperatura, né? Além do meu termômetro, Felipe estaria com febre, certo? Então, medidas de temperatura para isso, é para medir medidas do ambiente que nós estamos, das cidades, também do nosso corpo. Isso é para que serve a medida de temperatura. Agora que nós já vimos medida de temperatura, nós vamos trabalhar um pouco medidas de tempo. Tempo? Sim. Para o tempo, ela não só é utilizado para medir horários, mas sim meses, né? Para medir décadas, séculos e milênios. Aí vocês perguntarem, milênios, professora? Milênios é uma medida de tempo de 1000 anos, certo? E século, professora? 100 anos. E década, 10 anos. E um ano, 12 meses. E aí eu estou trabalhando medida de tempo, além, é claro, do meu horário, para poder saber que horas são e ter a minha vida regrada, a hora do almoço, a hora do café, a hora de dormir, a hora de acordar, eu trabalho a medida de tempo. E aqui eu desenhei um relógio, né? Deixa eu apagar aqui esse outro lado, para que vocês possam ver direitinho. Nesse relógio aqui, ele está 14h20. Quando eu me refiro assim, 14h20, eu estou me referindo ao horário da manhã ou ao horário da tarde? Isso mesmo, estou me referindo ao horário da tarde. Após o meio-dia, a gente lida com 13, 14, 15, 16 e assim por diante até meia-noite. Depois de meia-noite eu volto para 1, 2, 3 até o meio-dia, porque eu estou me referindo ao horário da manhã. Quando passa de meio-dia, eu começo a lidar com o horário da tarde. E aqui está o meu relógio. Nesse relógio aqui eu quero que vocês me digam qual é o horário que eu marcaria aqui. O ponteiro maior marca as horas ou os minutos? Isso mesmo, os minutos. E o meu ponteiro menor marca o meu horário. Então, se eu estou tendo 14h20, eu estou dizendo que eu estou 2h20 minutos, que equivale aqui no número 4. Aí vocês podem perguntar, como a senhora descobriu, professora? Porque cada número desse equivale a 5 minutos. Olha, 5, 10, 15, 20, certo? E para fechar os minutos, 1 hora, eu tenho que ter 60 minutos, que equivale a 1 hora, certo? Assim, se o meu ponteiro tivesse aqui no 5, seria 2h25. Se tivesse no 6, seria 2h30. Vamos conferir para ver se é mesmo? Olha, se eu tivesse colocado meu ponteiro aqui no 6, seria 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 minutos, que equivale a meia hora, porque 1 hora inteira tem 60 minutos, certo? Tenho certeza que não irão esquecer, não é isso? Agora,
que eu já vi medidas de comprimento, medidas de temperatura e medidas de tempo, eu ainda tenho mais medidas. Isso, há medidas de capacidade. Aí vocês vão dizer, capacidade é quando cabe muita coisa, professora. Não, quando eu lido com medidas de capacidade, eu estou medindo líquidos, como leite. Quem é que não gosta de tomar aquele leite, hein? O leite é no comprimento? É na temperatura? Não, é no litro. E aí eu trouxe aqui para vocês, olha, esse copo meu, que ele tem um medidor. Eu coloquei aqui um corantezinho na água para que vocês pudessem ver. Senão vocês poderiam não ver, olha. Tá vendo? Ele está marcando 500 ml. 500 ml que quer dizer meio litro, certo? Se eu colocar 2 copos desse, eu irei formar 1 litro. E um copo desse equivale a 250 ml. 2 copos desse equivale a 500. Como você sabe, professora? Olha, enchi uma vez, não é isso? 250 ml. Aí vou jogar e vou encher novamente aqui, formando mais 250 ml. Então, para encher 4 copos desse, eu precisaria de 1 litro. Como eu só enchi 2, deu para ser com 500 ml. Eu também tenho 500 ml quando eu lido com a minha garrafinha de água, que nesse verão a gente não pode ficar sem tomar. Essa garrafinha aqui que eu tenho também tem 500 ml. 500 ml que quer dizer meio litro. Então, tudo que vocês vão comprar em litro, eles estarão marcando ou com a sigla L, que é de 1 litro, ou 2 litros, 3 litros, ou ml, que é o mais trabalhado, que é 500 ml, 400 ml e assim por diante, certo? Agora que eu já sei os litros, a medida de capacidade, eu vou para a medida de massa. Essa eu tenho medo, porque quando eu subo na balança, ai meu Deus do céu, ela também sobe bastante. Então, a medida de massa serve para isso, meus amores, para a gente medir, né, as proporções das coisas, do nosso peso, saber se nós estamos gordinhos ou magrinhos, hein? Então, utilizamos a balança, é o instrumento. E não é só para também tirar nossas medidas de massa, mas também ao comprar o tomate, você quer quanto? 1 quilo, 2 quilos, né? 3 quilos. E aí por diante, se eu vou comprar um queijo para fazer aquele sanduíche, eu quero 400 gramas. Já medidas de massa, nós trabalhamos com quilo e gramas. São as medidas mais trabalhadas. Eu quero 400 gramas de queijo, eu quero 1 quilo de queijo, eu quero 1 quilo de tomate, certo? Então, medidas de massa servem para isso. Aí eu também trouxe aqui, olha, um abacaxi, só para vocês terem a proporção. Vocês acham que quem é que pesa mais? O abacaxi ou a banana? Até no olhar a gente sabe, sem precisar utilizar o instrumento. Eu acho que é a banana. E vocês? Eu errei, né? Realmente, meus amores, a gente sabe pela proporção que o que vai pesar mais é o abacaxi. Isso daí eu poderia depois, para tirar a dúvida, colocar em uma balança que eu tiraria a minha dúvida e ficaria sabendo que realmente o abacaxi irá pesar mais do que uma banana, certo? E agora que eu já falei de todas as medidas de tempo, medidas de capacidade, medidas de temperatura, medidas de comprimento, né? De massa, nós iremos agora rever, sabe o que? Os números fracionário. Aí vocês vão perguntar, professora, fracionário? Sim, vocês lembram quando eu expliquei, deixa eu apagar aqui, viu? Para vocês, frações,
aonde nós temos nosso denominador e nosso numerador. Vou fazer aqui um desenho, certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pintar aqui, certo? Então, minha figura tem 5 partes. Quando eu falo de fração, eu digo que ela tem 5 partes, então o meu todo fica aqui. E a parte que eu pego fica em cima, que são 2, não é isso? Se eu tenho 2/5, aqui é chamado de meu numerador e aqui é chamado do meu denominador, certo? Então, fração, a parte do todo fica embaixo, chamado de denominador, e a parte que eu pego é o meu numerador, que fica em cima. Aí eu trouxe aqui rapidinho para vocês essas figuras aqui, já várias figuras. Se eu perguntasse aqui a vocês o todo, nós iríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, eu tenho 21 peças, não é isso? Ao todo. O meu denominador é 21. Aí eu só pergunto aqui a vocês, mas eu quero saber 21 de quantos triângulos? Olhe, é só eu ir olhar. 1 triângulo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 6 de 21 que? Triângulos. Por quê? Porque a quantidade de triângulos que eu peguei dessa figura aqui, de um todo de 21. A mesma coisa seria se eu perguntasse quantos aqui eu tenho de círculo. Eu sei que o meu denominador é 21. E quantos seria dos círculos? 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 de 21. 5 círculos de 21, que é o meu todo. Então, fração é isso. Como é que eu leio essa fração? 6, 21 avos. Lembrem que depois de 10, eu acrescento a palavrinha avos. 6, 21 avos, 5, 21 avos. E aqui, 2/5, poderia ser 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 e 2/10, certo? É assim que a gente lê fração. Tendo dúvida, é só ir lá na página 154 que vocês irão esclarecer as dúvidas. Aí, agora que eu já sei o que é fração, eu posso querer transformar em números decimais. E como é que eu transformo, professor, em números decimais? Olha aqui rapidinho. Essa figura aqui, eu tenho 10 partes. Peguei 5. Na minha representação em fração, ficaria 5/10. Como é que eu transformo isso em números decimais, professora? Se eu só tenho um 0, eu fico com um número só depois da vírgula. Então, aqui seria o meu número decimal. Professora, e se eu tiver assim, 5 centésimos, como é que eu transformo? Coloco, é igual, 2 zeros equivale a 2 números depois da vírgula, 0,05. E se eu tiver assim, professora, como é que eu resolvo? 3 números, ficarei com 3 números depois da vírgula, 0,005 milésimos, certo? Isso daí é transformações em números decimais. E aí eu não poderia deixar de encerrar explicando a vocês, relembrando as nossas 4 operações. Não é isso? Que é o quê? A adição, a subtração e a minha multiplicação. Eu tenho adição, subtração e multiplicação. E aí eu trouxe um probleminha aqui, que entre as 4 operações, onde tem assim: Cebolinha está colocando bolas de Natal em sua árvore. Ele já colocou 54.
mas elas eram em número de 326. Quantas bolas faltam para ele terminar de arrumar sua árvore? Então, olha, se eu tinha 326 e só coloquei 54, quantas bolas eu ainda preciso colocar? Essa continha vai ser de quê? Isso mesmo, de subtração. Porque eu tenho 326, já coloquei 54. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E vou aqui, 6 que eu tiro 4, isso, 2. Não posso diminuir 2 para 5. Peço 1 na minha centena, fico com 12 que eu tiro 5, isso, 7. Pedi um emprestado do 3, da minha centena eu fiquei com 2. Então, o meu resultado é 272. Então, para terminar a minha árvore, eu preciso ainda colocar 272 bolas. Já na letra B, diz assim, o cordão de pisca-pisca natalino tem 56 lâmpadas. Karina comprou mais 80 lâmpadas. Agora, quantas lâmpadas Karina terá? Olha, se eu tinha 56 e comprei mais, já está na cara, né, meus amores? Que é uma conta de adição. Então, 56 mais 80. Olha o sinal de mais. Dezena, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 6 mais 0, 6. 5 mais 8, quanto? Isso, 13. Então, agora, Karina terá 136 lâmpadas. Muito fácil, não é isso? Vamos aqui, na letra C. 6 classes de uma escola irão para um passeio na Vila Natalina. Isso significa que 144 alunos irão passear. Olha que massa se fôssemos nós, hein? Em cada ônibus cabe 48 alunos. Quantos ônibus serão necessários para o passeio? Pensem, meus amores, olha, tem 144 alunos para ir para o passeio. Só que em cada ônibus só cabe 48 alunos. Se eu estou dizendo que eu tenho 144, mas em cada ônibus só cabe 48 alunos, eu tenho que dividir esses alunos pela quantidade que cabe no ônibus para saber quantos ônibus eu irei precisar. Então, essa continha minha é o quê? De divisão. E como é que eu irei fazer? Olha, 144 dividido por 48. Como eu não posso dividir 1 para 48, eu pego o 4. 14 também é muito pouco para 48, eu vou pegar o total. E aí eu vou tentar encontrar um número que vezes 48 venha me dar 144. 1 é pouco, vai me dar 48. Se eu colocar 2, 2 vezes 48, vai me dar quanto? 96. Muito pouco, não é isso? Então, 3. E vamos lá ver o 3? Olha. 3 vezes 8, 24. Foi a 2. Vou botar aqui para mim não esquecer. 3 vezes 4, 12. Com mais 2 que foi, 14. Olha, certinho, não é isso? 4 que tira 4, nada. 4 que tira 4, nada. 1 que tira 1, nada. Então, eu irei precisar de quantos ônibus? 3 ônibus para poder levar todos os meus alunos em segurança, fazendo uma continha de dividir. Já esse aqui tem assim, Isabela vai dar ao seu pai, no próximo Natal, olha que massa, umas aulas, né, de natação em uma academia. Ele adora nadar, então ela vai dar, né, uma quantidade de aulas de natação. Só que ela deverá pagar 5 prestações de R$ 169. Quanto deverá pagar no total? Ela não pode pagar todo de vez, né? Então, ela vai pagar em 5 prestações de 169. Só que eu quero saber quanto é que vai custar esse presente que ela irá dar ao pai. E aí, o que é que eu tenho que fazer, meus amores? Eu tenho que pegar 5, não é isso? Vezes 169. Vamos armar aqui do ladinho. 169 vezes 5.
Porque 5 é a quantidade de prestações e 169 é o valor da minha prestação. Aí eu vou aqui. 5 vezes 9, 45. Foi 4 para a minha dezena. 5 vezes 6, isso, 30. Com 4, 34. Vai a 3 na minha centena. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Então, Karina ao todo vai gastar 845 com o presente do papai dela, certo? Então, ao todo, ela irá pagar 845. Vocês viram aqui que nesses probleminhas eu utilizei subtração, adição, divisão e a multiplicação, não é isso? Então, para a gente aprender a trabalhar no dia a dia da gente, nós não podemos esquecer de forma nenhuma as 4 operações. Certo assim, meus amores? Então, espero que tenham gostado da nossa revisada de hoje. Que qualquer dúvida que tenham, olhem lá no livro de vocês, que vocês esclareçam as dúvidas, que possam assistir 2 ou 3 vezes os vídeos, para se caso ainda ficou com alguma duvidazinha, tá bom assim, meus amores? Então, fiquem com Deus e um beijão.